Diga, irmã, qual é o nome da irmã? Josefa. Josefa. Diga, irmã. Igreja de Deus, a paz seja convosco. Amém. Eu já tinha falado em testemunho que eu fui operada de câncer e o médico pediu todos os exames para confirmar. E hoje, graças a Deus, eu passei pelo médico, ele falou que não tem nada. Amém. Deu tudo bem, tudo curado, em nome Glória de Jesus. a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha, câncer, meu irmão. Só Deus. Deus tem feito nesses dias aqui, Deus tem curado algumas pessoas aqui dessa enfermidade, não é? Deus tem feito milagres aqui, graças a Deus, aleluia, louvado seja Deus, amém ou não amém, irmão? Você abriu a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Capítulo 10. Capítulo 10, verso 3. Diz assim o texto da palavra do Senhor: todos eles, o povo de Israel, comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelos exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Irmãos, esse texto fala da caminhada do povo de Deus e coloca como exemplo o povo de Deus. E hoje eu coloquei à tarde lá a respeito daquilo que iria meditar com os irmãos, a respeito dos propósitos de Deus, a respeito do deserto na nossa vida. Qual é o propósito de Deus ao nos levar, ao permitir que o deserto surja em nossa vida? Em inúmeros momentos da nossa vida, nos deparamos com verdadeiros desertos. Todos nós passamos por desertos. Alguns passam mais, outros mais tempo, quem sabe, outros menos tempo. O deserto não é o desejo de Deus para a nossa vida. Deus, ele não quis o deserto para o povo. Aliás, quando eles saíram do Egito, Deus levou o caminho rodeando o mar, não é, à beira do deserto, mas ainda não era o deserto. Mas o povo foi para o deserto depois de murmurarem, depois de não crerem, diante da terra prometida, diante de ver tudo aquilo que Deus fizera e cumprira, mesmo assim foram incrédulos, e aí então Deus os levou para o deserto.
O deserto é uma realidade. E ele surge em nossa vida, sejam em questões familiares, algumas vezes em questões familiares, problemas dentro de casa, de relacionamentos, de frustrações, decepções, às vezes problemas sentimentais. Um sentimento, uma relação não dá certo, ou traz algum problema, alguma insegurança e assim por diante. Outras vezes o deserto vem pela vida financeira. E então pessoas entram num deserto com dificuldades financeiras. E esses são meios em que Deus ele age em nossa vida. Alguns outros, são levados e passam pelo deserto também na saúde. Está tudo bem, de repente fica doente, uma crise, sei lá, alguma coisa que surge. Mas a verdade é que sempre passamos por eles. Quem? O deserto. Todos nós, ao decorrer da nossa vida, da nossa caminhada cristã, vamos conhecer o deserto. Se não conhecemos ainda, vamos conhecer. Porque não somos perfeitos. E não estou aqui praguejando. Não estou aqui dizendo, você vai para o deserto. Não, nada disso. Eu não quero que você vá e nem eu quero ir. Mas a nossa dureza de coração, a nossa incompreensão, as nossas atitudes, às vezes, nos levam até lá. E quando nós achamos que estamos de pé, é perigoso. Porque podemos cair. Porque achamos que estamos certos, perigoso. Porque podemos estar errados. E aí, então, e o pior é que, quando estamos no deserto, o pior é que parece que estamos sozinhos. O deserto nos faz sentir solitários. O deserto nos faz sentir sozinhos. E outros, quando estão no deserto, logo pensam, começam a achar, ou as pessoas que estão em pecados, que pecaram contra Deus e etc. E então, por isso, Deus se esqueceu deles, e eles estão nessa situação. Uma situação crítica, uma situação de sofrimento. Mas na verdade, Deus não se esquece de nós. Na verdade, Deus não nos deixa. E na verdade, graças a Deus, quando passamos pelo deserto, Deus, Ele está conosco. Ele não nos deixa só. O profeta Isaías escreve no capítulo 43, verso 2, ele escreve o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Aleluia! É a certeza. Passamos pelo deserto, mas não estamos só no deserto. Aleluia! Graças a Deus! Passamos pelo deserto, mas não ficamos só. Não estamos largados no deserto. Não estamos sozinhos no deserto. Não estamos esquecidos no deserto da nossa vida. Deus está conosco em todo passo que estamos caminhando. Aleluia! Os filhos de Israel ficaram 420, 430 anos no Egito. É muitos anos, 4 gerações, mais de 4 gerações, quase 5 gerações no deserto. É muito tempo. E quando o Senhor os tirou de lá, logo eles foram para o deserto. Acabaram indo para o deserto. Depois de alguns dias, foram para o deserto. Mas, afinal, qual é o benefício do deserto? Qual é a importância do deserto em nossa vida? Para nós cristãos, para que serve? Para que nos serve o deserto? E por que ele parece ser tão grande e demorado de se atravessar? Meu irmão, o deserto é tenebroso, muito quente de dia e muito gelado à noite. Muitos perigos pelos caminhos, muitos bichos peçonhentos às espreitas
para destruir. Muitas pessoas, quando estavam indo no meio do deserto, foram tombadas por serpentes. Muitas pessoas morreram no caminho do deserto. Mas para que serve o deserto em nossa vida? Diga assim comigo: para que serve o deserto? Então vá lá, vamos ver para que serve o deserto. Vamos lembrar um pouco. Talvez você saiba, com certeza você sabe. Mas o deserto, meu irmão, é muito importante para nós cristãos. É muito importante para a nossa vida. O deserto, ele nos amadurece, o deserto, ele nos trata, o deserto, ele nos cura, o deserto nos transforma, o deserto nos faz, nos prostramos, no deserto nós nos humilhamos. Mas no deserto há uma coisa importante, é no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. Meu irmão, a lição importante no deserto é, quando vamos ao deserto, quando Deus nos leva a um deserto, Ele quer nos ensinar, nos ensinar a depender dEle. Ele quer nos ensinar a depender da sua pessoa. Se nós olharmos o povo de Deus, Israel, eles estavam acostumados, e quando eles saíram do Egito, e foram para o deserto, aí eles começaram a aprender a depender de Deus. Até então eles não sabiam. Até então eles não sabiam o que era depender de Deus. Por quê? Eles dependiam de Faraó para tudo. Eles cresceram, alguns morreram, e muitos morreram no Egito, e para eles viver era depender de Faraó, era depender do rei do Egito. E antes, eles dependiam de Faraó para comer, para beber, para o trabalho, para descansar, para sair, para ter filhos. Eles dependiam do Faraó, se ele permitia ou não. A vida deles estava na dependência, e tudo aquilo que Faraó determinava era aquilo que eles tinham que viver. Presta atenção. Nós viemos de um mundo que o Deus, não é, simbolicamente dizendo, Faraó. A Bíblia faz essa analogia de Egito, o mundo, Faraó, o Deus deste mundo. E nós viemos deste mundo. Nós dependíamos das coisas deste mundo. Nós vivíamos na dependência das coisas deste mundo. O que o mundo ditava, nós acatávamos. Mas agora nós conhecemos Deus e viemos para Deus. Nós agora andamos com Deus. Mas, meu irmão, ainda muitos de nós não aprenderam ainda a depender de Deus. Muitos de nós ainda não aprenderam a entregar e confiar de verdade em Deus. Muitos ainda estão apegados às coisas do deserto. Muitos ainda estão presos às coisas do deserto. E se nós olharmos a história, o povo murmurou, porque eles se sentiam seguros com Faraó. E quando eles se depararam com o Mar Vermelho, eles começaram a murmurar e se desesperar, porque agora eles achavam, agora vamos morrer. Aquele que era o nosso Senhor, aquele que ditava a nossa vida, aquele que limitava a nossa vida, agora está contra nós. E nós estamos diante do mar, estamos sozinhos, apenas Moisés, que não vai poder fazer nada para nos ajudar. E agora o Faraó, o Deus que nós servíamos, aquele no qual nós dependíamos, está vindo ao nosso encontro e vão acabar conosco. Eles ainda não haviam aprendido a depender de Deus. E Deus então se revela. Então levanta uma nuvem de poeira no meio do deserto ali, para o exército de Faraó, abre o Mar Vermelho para o povo passar.
E o povo passa com o pé seco. E aí então continua a caminhada, destrói os egípcios, continuam a caminhada e se deparam com a terra prometida. Agora eles precisam apenas conquistá-la, eles precisam apenas dominá-la, vencer os inimigos, e não venceriam sozinhos. Deus havia prometido estar com eles, Deus havia prometido estar à frente deles, Deus havia prometido vencer seus inimigos. Mas eles não creram nisto, eles ainda estavam no seu coração presos e dependentes ainda do poder de Faraó. O que nós precisamos aprender, meu irmão, e o deserto vem em nossa vida, para nós verdadeiramente aprendermos a depender de Deus, a depender da sua graça, a depender da sua misericórdia, a depender do seu suprimento, depender da sua longanimidade, depender da sua presença, depender do seu amor, depender da sua provisão, depender da sua guarida, depender da sua defesa. Nós precisamos aprender. É no deserto, meu irmão, que nós começamos a aprender. É no deserto que nós sofremos, choramos, sofremos dores, picadas, mas é no deserto, é ali que nós começamos a aprender. Nós precisamos ser educados, ensinados. Ninguém nasceu aprendendo isto. Mas, meu irmão, o nosso Deus é um Deus pragmático, e Ele fala e Ele mostra como deve ser feito. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para aquilo que estamos vivendo. Deus, Ele quer que nós aprendamos rapidamente a depender dEle. O deserto é onde Deus nos mostra que Ele é o único Senhor das nossas vidas, meu irmão. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o trabalho, não são os bens, não é o poder, não é a capacidade, não são as roupas, não são nada disto, as influências, nada disso funciona no deserto. A única coisa que funciona no deserto é a dependência de Deus. É a dependência do Senhor. No deserto, meu irmão, nós jogamos dinheiro fora, não serve para nada. A influência não serve para nada. A força não serve para nada. O nosso orgulho não serve para nada. A nossa vaidade não serve para nada. Nossas conquistas não servem para nada. No deserto, a única coisa que Deus ouve, a única coisa que Deus deseja é a nossa dependência a Ele. E algumas vezes nós somos levados ao deserto pela dureza do nosso coração. Nós somos levados ao deserto pelas nossas murmurações, ingratidões a respeito daquilo que Deus realiza em nossa vida. O deserto, ele vem. Qual é a lição que estamos aprendendo? O deserto, meu irmão, é para que nós saiamos de lá mais perto de Deus. Não é para morrermos no deserto, não é para sermos envergonhados no deserto, não é para que caiamos no deserto, sejamos feridos no deserto, mas é no deserto, é para sairmos de lá mais prostrados, mais dependentes, mais confiantes, amando mais a Deus, mais perseverantes, mais firmes no Senhor, aleluia. Meu irmão, eu não sei com o que você está vivendo, mas de tempo em tempo aparece um deserto. Talvez um mês, talvez 30 dias, talvez um ano, talvez alguns anos. Mas o Senhor é o Deus que nos leva através do deserto. Você não está só nesse deserto. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, a depender de Deus. O salmista escreve lá no Salmo 37, a partir do verso 3, ele diz: olha, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos ficar de pé, irmãos. O nosso Deus é o Deus
que tem o controle da nossa vida. É o Deus que tem o controle do nosso ser. Eu só dei aqui a primeira parte daquilo que Deus vai nos dar durante esse tempo. Precisamos aprender o que Deus deseja que nós aprendamos. E saiamos do deserto vivos e não mortos. Saiamos do deserto inteiros e não pelos pedaços. Saiamos do deserto, meu irmão, sorrindo e não padecendo, amargurados. O deserto faz parte da nossa vida. E não é para o nosso mal. Não é para o nosso mal. O nosso Deus é o Deus que Ele permite às vezes o deserto surgir para nos fazer bem, nos tornar uma pessoa melhor, nos tornar pessoas maduras, nos fazer crescer, nos fazer ver, nos fazer enxergar além do nosso umbigo, enxergar além dos nossos olhos.